Fiquemos de pé um momento agora e vamos fazer uma pequena oração. Quero dizer que é um grande privilégio para mim estar aqui esta noite, nesta Assembleia Grantway, e conhecer o amável pastor de vocês aqui em sua plataforma e este bom companheirismo. Estava apreciando os hinos de pé lá atrás e ouvindo as moças, creio que eram, cantando aqueles belos hinos. E não há nada como se reunir e servir ao Senhor, não é? Agora, inclinemos a cabeça só um momento e falemos com este a quem viemos adorar. Nosso Pai Celestial. Somos um povo privilegiado esta noite em estarmos vivos e reunidos aqui para te adorar e te agradecemos por isso. E agora, não viemos com nenhum outro propósito, senão o de te adorar e para te dar glória e louvor pelo que tens feito por nós. E sim, admitimos nossa indignidade. Não somos dignos disso. E ao ver o dia em que vivemos, quando as luzes estão enfraquecendo, e precisamos hoje que se levante o profeta, como foi nos dias de Samuel, quando ele estava começando a perder a vista e as luzes estavam se apagando no templo de Deus. Então Deus se levantou em cena. E rogamos, Senhor, que te levantes em cena esta noite entre nós e te mostres vivo, o grande profeta de todos os profetas, o Filho do Deus vivo. E a Escritura nos ensina que Deus antigamente e de muitas maneiras falou aos pais pelos profetas, mas neste último dia por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, rogamos que estejas em nosso meio esta noite para nos dares a conhecer a Tua presença por Tuas grandes obras e manifestações. Abençoa esta Assembleia, Pai, seu pastor, este amável e receptivo homem de bom coração e todos os seus administradores, diáconos e a comunidade, e que seja um grande momento de companheirismo. E confiamos que sairemos daqui nos regozijando, dizendo, porventura não ardia em nós o nosso coração, enquanto pelo caminho nos falava? Pois pedimos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. É bom mesmo estar de volta à igreja. Estive fora por alguns dias de férias, de viagem, numa caçada, e voltei. E sentir-se de volta à plataforma é uma sensação muito boa. E agora, recebi este convite do seu pastor aqui, irmão Mac, semanas atrás, para vir aqui, mas acontece, vocês sabem, os chamados e lugares aos quais ir, de modo que eu não tive como atender. E amanhã tenho de ir a Phoenix, e então, no dia seguinte, partimos para Nova York, para o novo auditório que acaba de ser construído lá, e teremos os primeiros dias nele. E assim, estamos com o irmão Arnie Vick e as igrejas patrocinadoras. E tenho certeza de que seu pastor conhece o irmão Vick e... Não Arnie Vick, desculpem-me. Acho que talvez seja o irmão John e a Igreja da Pedra, o pastor da grande Igreja da Pedra, que é a maior Assembleia Pentecostal de Nova York. E então iremos de lá para Shreveport, Louisiana, para uma convenção lá com o irmão Jack Moore. Temos estado lá todo feriado de Ação de Graças. 3 feriados de Ação de Graças atrás comecei a fazer encontros lá. Quero dizer, o Senhor começou. Perdoe-me. E desde então, o reavivamento nunca mais terminou. Constantemente, pessoas estão chegando, sendo salvas e cheias do Espírito Santo, constantemente desde então. E o reavivamento continua. E temos 5 dias com eles. E então, acho que vamos então até Phoenix para começar dia 19 lá no Hotel Ramada. Dias 19, 20, 21, 22, 23, eu acho. É um encontro. Em geral, vou de igreja em igreja antes da convenção dos homens cristãos de negócios. Mas temos problemas começamos na primeira igreja, então talvez a próxima seja pequena e as pessoas não consigam entrar. E assim sentimos, então, que se eu conseguisse o Ramada,
que acomoda lá, 3 ou 4 mil, bem, então posso reunir todos juntos, e continuar por 4 noites antes da Convenção dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E devo ficar com 2 noites, acho, falar por 2 noites nele, sendo que o irmão Roberts e alguns bons oradores falarão nesse encontro. E então, de lá para Visália, e então temos até março aqui nos Estados Unidos. E então vamos à Europa para uma turnê até junho e fazem a Conferência Mundial lá. E então também devo falar por 5 noites em Filadélfia, voltando, com a Convenção Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, e então partimos dali para Durban, África do Sul, e assim segue, começando dia 2 até 6 de setembro, e até Joanesburgo, e até o Quênia e Nairobi e por lá. E assim, com certeza, enquanto anuncio isto, solicitamos orações, pois quando encontro grande sinceridade e sentimento das pessoas que estão reunidas, que são cristãs, essa é a minha força, está no cristianismo e nas pessoas orando por mim. E eu solicito suas orações. E façam isso por mim, por favor. Agora, esta noite, não queremos demorar muito, pois é noite de domingo e vocês têm de trabalhar na segunda-feira, mas adoro falar sobre o Senhor. E tentarei fazê-lo o mais rápido possível. E creio que meu filho disse que distribuiu alguns cartões de oração para orarmos pelos enfermos, se o Senhor assim guiar, para orarmos pelos enfermos. Agora, ao orar pelos enfermos, é só o que podemos fazer, é orar pelos enfermos. Se há alguma cura, tem de vir de Deus. E agora, ao pensar nessas coisas enquanto falamos, todos os potenciais de que você precisa para a cura já estão aqui. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, comprou essas coisas no Calvário e estão disponíveis a quem quiser, pode ter cura divina. A única coisa necessária para que funcione é a sua fé. Imagine só, a eletricidade está nos fios, mas você tem de apertar o botão, entende? Tem de apertar o botão e, pela fé, você aperta o botão, crendo que vai funcionar. Agora, se todos os fios estiverem conectados corretamente e a corrente estiver no fio, então, quando você apertar esse botão, algo acontecerá. Bem, assim é com cura divina, com a salvação, ou com todos os atributos pelos quais Cristo morreu para nos dar. Tudo foi consumado no Calvário. E a única coisa que temos de fazer é, pela fé, apertar o botão. E então acontece, ilumina, vejam. É simples assim. E aí, nós que oramos pelos enfermos, muitas vezes nos chamam de curador divino, mas, de fato, há... Muito bem, Senhor. Obrigado. Na verdade, não existe isso de curador divino, pois Cristo é esse curador, estão vendo? E não existe isso de salvador divino entre os homens. Cristo é esse salvador. E imaginem só que cada pessoa que foi salva ou que será salva, foi salva no Calvário. Foi lá que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá mesmo nós fomos. Agora, a única coisa é pregar a palavra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo e então pregarem o Evangelho, dizendo, estes sinais seguirão aos que crerem. E sempre encontramos 3 tipos de pessoas entre a congregação, que são crentes verdadeiros, manufaturados e incrédulos. Assim, estão todos misturados aí. Havia deles em seu dia. Nós os temos agora. Mas o crente verdadeiro não está tentando achar um grande discurso intelectual, ou uma pessoa bem vestida, ou um mestre consigo na plataforma, mas com fé simples. Cristo é tão simples que os sábios passam por cima disso. Eles nunca o encontram. E, todavia, é tão simples quanto sua mão direita. Sabe, Jesus agradeceu ao Pai por isso, certa vez, por ter ocultado estas coisas aos sábios e entendidos e as revelado aos pequeninos que hão de aprender. Estão vendo? E hoje, quando nossas igrejas estão se tornando um grande espetáculo de Hollywood, em vez do simples evangelho comum,
Vejam, tornou-se um desfile de moda e um sistema intelectual, a ponto de parecer confundir as pessoas. Mas eu gosto exatamente como a Bíblia fala aqui. Simplicidade. Crer que a obra foi consumada por aquele grande Jesus Cristo. E a Ele amamos e damos louvor. Agora, falemos sobre Ele, mas primeiro leiamos um pouco da sua palavra. Gosto muito de ler a sua palavra, pois a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, quantos creem na palavra de Deus? Vejamos. Isso é ótimo. Se cremos nessa palavra, é só o que temos de fazer, se cremos nela. Agora, o principal é se cremos nela. E agora, notem, à medida que os dias passam, eu tenho de mudar. Tenho de dizer, bem, ano passado eu fiz tal coisa, mas não fiz certo. Aprendi mais sobre isso. Vocês fazem isso, todos nós. A ciência faz. A ciência produz algo, diz, isto é cientificamente assim. E dentro de um ano não é cientificamente assim. Mas o problema deles é que não admitem. Devemos admitir e dizer que estávamos errados, entendem? Mas Deus tem uma coisa. Ele não comete erros. É sua primeira decisão, é sua única decisão, pois Ele é infinito. E ser infinito é ser perfeito vezes perfeito mais perfeito. E perfeito é infinito. Ele conhecia todas as coisas desde o princípio. Ele nunca tem de retirar uma palavra. Ele nunca precisa melhorar, pois sua primeira decisão é a única que pode ser tomada. Ele não aprende mais ou fica mais inteligente, como afirmamos ficar. Mas ele era perfeito para começar. Portanto, quando qualquer coisa que lemos na Bíblia, que cremos firmemente ser a palavra de Deus, e quando a lemos, podemos confiar de alma nela. Deus nunca pode mudá-la. Se muda, então ele é como eu, vejam, ele é finito e está cheio de erros, mas ele não é finito, ele é infinito e não pode errar. Portanto, quando a primeira pessoa veio a ele com o problema que você tem esta noite, se foi para a salvação, o plano que Deus traçou para salvar aquele homem é o mesmo plano pelo qual ele salva você. E ele tinha um só plano, que era através do sangue derramado. E se um homem vem a ele com uma enfermidade baseado nele ter curado aquele homem, ele tem de manter isso para sempre. Se ele agiu quanto a um assunto de uma forma certa vez e de outra forma outra vez, então você não saberia como abordá-lo. Mas vejam, ele deve agir exatamente igual todas as vezes. Por isso, temos confiança nele. Estão vendo? E se nada do que pedimos acontecer, devemos voltar e rever onde a linha está aterrada. Estão vendo? Há algo errado em algum lugar. Talvez tensão demais tenha queimado um fusível. Vejam, mas nós temos de acertar isso. E então, se nosso espírito não nos condena, estão vendo? Se não estamos condenados, então temos favor com Deus. Sabemos que receberemos o que pedimos. Recebemos nossa petição porque não estamos condenados. Mas quando estamos condenados com incredulidade, pecado de qualquer tipo, e pecado é incredulidade. Só há dois tipos, duas coisas pelas quais cada pessoa no mundo está vivendo, que são fé ou incredulidade. Não há meio termo, não há homem bêbado sóbrio esta noite, não há pássaros brancos pretos esta noite, não há santos pecadores. Ou nasceu de novo ou não nasceu de novo. Ou cremos ou não cremos. Portanto, creio que quando Jesus julgar a terra, pois Deus julgará a terra por Jesus Cristo, creio que seremos julgados por esta Bíblia. Agora, Deus não pode ser justo como cremos e soberano como Ele é e não ter algum padrão pelo qual nos julgar. Bem, se dizem que Ele julgará o mundo pela igreja, agora qual é a igreja? Estão vendo? O católico diz, somos nós. Ora, qual católico? Bem, o romano diz, somos nós. Os gregos dizem, não, somos nós. Estão vendo? E os metodistas dizem, somos nós. Os batistas dizem, somos nós. E os pentecostais dizem, somos nós. E o outro diz, somos nós. Estão vendo? Mas seria muito confuso. As pessoas não saberiam em que acreditar.
Mas no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É disto que nosso julgamento vem, a Bíblia. Então, creiamos solenemente em cada palavra. E tenho dito que a experiência genuína de nascer de novo pontuará cada promessa de Deus com amém. Eles não tentarão dizer, bem, isso foi para outro dia, ou isso não é para nós. O Espírito Santo foi para as pessoas de outro dia. Não, não. Pedro disse no dia de Pentecostes, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Jesus comissionou sua igreja, disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E é uma conjunção. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes faria mal. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Agora, isso está certo ou está errado? Para mim, eu sou simples. Eu apenas creio que está certo e é só por meio disso que tenho de me guiar. Os que tentam invalidar isso com explicações, eu não consigo entender. Eu creio que é a palavra de Deus e é a verdade. Agora, posso não ter fé suficiente para fazer tudo isso operar, mas com certeza não gostaria de atrapalhar alguém que tivesse fé suficiente. Posso não ter fé suficiente para ser como Enoque, que deu um passeio à tarde com Deus e não teve de morrer, apenas foi andando até o lar. Mas gostaria de ver alguém fazer isso agora, você sabe. Eu com certeza não gostaria de atrapalhá-lo ao fazê-lo. Eu rogo por esse tipo de fé, pois é o tipo de fé que precisamos ter. Nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Esse é o desejo do nosso coração. Agora, vamos abrir agora em Mateus capítulo 8 e começar com o versículo 23, ler uma pequena porção da Escritura aqui para tirar um contexto, ou melhor, um tema, para o contexto de algumas Escrituras que escrevi aqui, às quais quero me referir, e alguns comentários, notas. Mateus 8, 23, para começar, e ler inclusive o versículo 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Gosto disso. Eles o seguiam para onde ele fosse. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora, querendo o Senhor, quero pegar um pequeno e curto verso daí. Parece meio estranho. 3 palavras. Vá despertar Jesus. Ou chamando Jesus à cena. Agora, isto foi em uma tremenda ocasião da reunião de Nosso Senhor ou do seu ministério terreno. E creio que seu ministério terreno nunca cessou, pois ele está em seu povo agora. Deus estava em Cristo, Cristo nas pessoas. E ele está fazendo suas mesmas obras agora que fez então. Assim, ele se cansou e estava exausto do dia, no capítulo anterior, de acordo com Marcos 4:35. Vemos aí que ele curou a mãe da esposa de Pedro com febre e houve muitos grandes milagres que ele fez. E vemos aqui que ele estava ensinando por parábolas, sempre fazendo o que o Pai mandava. E seria bom se todos o tomássemos como exemplo, sempre tratando dos negócios do Pai. E ele devia estar cansado e exausto em seu caminho.
e eu o vejo. Ele precisou cruzar a Galileia. E quando começou a cruzar, cansado e exausto, virtude tinha saído dele por todas estas coisas que ele tinha feito, pregando, orando pelos enfermos. E ele sabia, pois ele era Deus, e sabia que havia um grande trabalho à frente. Ele sabia que havia um maníaco em Gadara que tinha sido um desvairado por anos. Um jovem, como nos é dito, que havia perdido seu raciocínio humano e vivia nos túmulos com o espírito maligno. E que lugar para um homem viver num cemitério, mas é muito apropriado a um diabo estar entre coisas mortas. Assim, ele morava lá e era tão gravemente afligido por estes demônios que ele quebrava as cadeias e sua força era uma super força. E já viram um homem que foi possuído por um espírito maligno assim? Ele tem várias vezes a sua força. Como já notei nas reuniões, quando vários policiais nem conseguiam contê-los. Eles dispersavam aqueles policiais e os jogavam e saíam e continuavam. Ele era pois estava tão completamente rendido ao maligno que se apossou dele. E ele não tinha seu próprio entendimento. Ele só fazia o que o espírito maligno o levava a fazer. Então pensei que se uma completa rendição ao diabo pode dar a um homem talvez 5 vezes a sua força, o que uma completa rendição a Deus faria com um homem? O que faria com um aleijado que é fraco de corpo e não pode andar ou algo assim? Se pudéssemos nos render completamente ao Espírito Santo para nos dar super força, para nos levantar no nome. Pois maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Estão vendo? A força de Deus que está em você é maior do que qualquer aflição que possa lhe sobrevir. Não há nada que possa superá-lo, que possa suplantá-lo, pois você está cheio de superpoder. E esse superpoder é o Espírito Santo que domina a sua vida, se você é cristão. E esta grande tarefa se encontrava entre ele e o dia seguinte, e ele sabia disso. E assim, enquanto o barco cruzava o mar, ele aproveitou a oportunidade para descansar um pouco. Agora, o irmão pastor aqui e os outros ministros sabem o que significa o intervalo entre a reunião da manhã e a reunião da tarde. Muitas vezes, especialmente quando já rodou muitos quilômetros como eu, você gostaria de se deitar e descansar um pouco. Vocês sabem, está cansado. E lembrem-se, Jesus era humano, tão humano que podia morrer, tão humano que podia chorar, tão humano que podia ter fome. Ele era, em certo sentido, humano, pois era o Filho criativo de Deus. Deus habitava nele. Agora, mas ele era humano e Deus juntos. Deus criou uma célula de sangue no ventre da Virgem Maria. Aliás, sabemos que o sangue a hemoglobina, é do sexo masculino. Uma galinha pode botar um ovo, um pássaro, mas se ela não esteve com o macho, não chocará, não é fértil. Então, vem do macho. E neste caso, o macho era Deus, um espírito, Jeová, o Pai. E ele cobriu a Virgem com a sua sombra e criou a célula de sangue que deu à luz o homem, Cristo Jesus, que era o Filho de Deus. Agora, ele não era judeu nem gentio, ele era Deus. Pois vejam, ele não era sangue judeu, nem sangue gentio. Ele era o sangue de Deus, o sangue criativo para nos redimir. Assim, não há judeu nem gentio que possa dizer que ele pertenceu a nós ou aquilo. Ele morreu pela raça caída de Adão, por ambos os lados, por todas as pessoas em todo lugar que crescem nele. Agora, tendo este pequeno descanso, seus discípulos voltaram para suas velas. E imagino que eram bons marinheiros, pois nasceram lá no mar. E foram criados lá e conheciam todos os detalhes do mar e destas águas traiçoeiras, e onde estavam as correntes, e onde estavam os peixes, e as horas, e os tempos. Assim, pegaram os remos e o seguiram. Ele estava indo para Gadara. Ele tinha acabado de concluir um reavivamento deste outro lado quando ia cruzar o mar.
Agora, estando cansado, ele foi para a parte de trás do barco e um dos escritores disse que ele se deitou num travesseiro. Devia estar cansado. E pensem um momento, e como ele trabalhou para nos salvar. Todas essas coisas foram para o nosso bem. E ele foi para trás para se deitar. Agora, os discípulos... O reavivamento havia terminado, o reavivamento daquele dia havia terminado, e agora estão de volta à sua tarefa de remar e velejar, e deviam estar se regozijando com as obras que ouviram fazer. As obras que ele tinha feito deviam estar conversando sobre seus atos, pois ele estava na parte de trás do barco, dormindo. E acho que isso se aplica muito a este tempo em que vivemos. Vejam, o reavivamento pelo qual acabamos de passar, este reavivamento pentecostal, grande reavivamento de cura que mexeu com o mundo inteiro. Pensem, fogos de reavivamento estão ardendo em cada colina do mundo ao redor, percorrendo o mundo. Viajo o mundo constantemente. Estou me preparando para fazer outra turnê mundial. E em toda a terra e em toda a nação, o fogo do reavivamento de Pentecostes está ardendo. Os presbiterianos o estão recebendo, os batistas, os luteranos, os metodistas. Com certeza é a última vigília, quando Deus está chamando o seu povo. E este grande fogo do reavivamento está ardendo, e estes discípulos, como estamos hoje, o reavivamento havia terminado, e eles tinham se reunido na frente do barco, talvez, ou com seus remos, e falavam sobre o que ele tinha feito, suas obras, que lhes declaravam claramente que ele era o que afirmava ser. Agora, vocês sabem, uma pessoa pode afirmar ser qualquer coisa, mas esse não é o sinal de que é o que afirma ser. Estão vendo? Nós vemos isso em todas as áreas. Vemos vendedores que afirmam ser vendedores e não são. Vemos eletricistas que afirmam ser eletricistas e não são. Vemos mecânicos que afirmam ser mecânicos e não são. E vemos homens que afirmam ser cristãos e não são. Jesus declarou claramente o que é um cristão. Estão vendo? Estes sinais seguirão aos que crerem. Vejam, o que eles fariam, o que a igreja crente faria. E sendo ele Deus e infinito, ele disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Portanto, deve permanecer sempre assim. Ele disse isso, eu creio nisso. Agora, os discípulos conversando uns com os outros sobre suas obras que foram feitas e como aquele povo recebeu. Essa pode ter sido a conversa deles, sobre ele ser o Messias, e não havia dúvida na mente de algumas pessoas. Por exemplo, eles poderiam ter dito, agora Moisés disse que o Senhor nosso Deus levantará um profeta como ele. Quem não ouvir este profeta será cortado do povo. Agora, sabemos que o Messias ia ser um Deus profeta. Ele ia ser um homem que seria um super profeta. Ele seria o Deus dos profetas. Todavia, em ação, ele seria um profeta. Pois a palavra de Deus vem somente ao profeta. A palavra de Deus veio ao profeta. Agora, e então, sendo ele, essa foi apenas a palavra que veio aos profetas, mas ele era a palavra. Estão vendo? Essa é a diferença. Assim, ele teve de ser profeta. E sem dúvida que tinham conversado sobre quando ele ouviu pela primeira vez, e ele lhe disse quem ele era, qual era o nome do seu pai. E, ora, ele sabia que aquele homem não o conhecia, por isso, sabia que tinha de ser profeta. E então, quando Filipe viu isso, e foi e contou a Natanael, e Natanael foi ver o que estava acontecendo. E Jesus falou com ele e disse, eis aqui um israelita. Lá na audiência, vocês sabem, de pé com Filipe, disse, em quem não há dolo. Ele disse, Rabi, quando me conheceste? Em outras palavras, essa era a primeira vez que o viam. Ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Oh, que coisa! Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Agora, isso fez dele o Messias.
E então, claro, havia alguns dos grandes ortodoxos ali presentes que não criam nisso e tinham de responder à sua congregação. Disseram, este homem é Beelzebu, ele tem o espírito de Beelzebu. E Beelzebu era um demônio que é um adivinho ou um bruxo. E é assim que ele faz. É telepatia, em que ele lê suas mentes por meio de feitiçaria ou algo assim, e isso o torna um demônio. Jesus lhes havia dito que toda sorte de blasfêmia ao Filho do Homem seria perdoada, exceto blasfemar contra o Espírito Santo. Estão vendo? E o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Assim, quando o Espírito Santo viesse e depois que a expiação fosse feita e fizesse a obra que Jesus fez, seria um pecado imperdoável chamar isso de espírito maligno. Pensem nisso. Estão vendo? Depois, Jesus, ele estava lá para manifestar a palavra. O homem ainda estava em pecado, só com uma oferta animal. E a vida do animal não poderia vir sobre o crente, pois era um animal. E este era um humano. E o animal não tem alma. O humano tem. E aqui estava o Rei das Almas, o próprio Deus, manifestado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E quando ele morreu, o Espírito de Deus voltou sobre o crente. E então, uma pessoa que tem a oportunidade de receber isto, e então chama a operação desse espírito de o diabo, é imperdoável. Nunca poderá ser perdoada. Agora, minha velha mãe sulista, quando eu era menino, antes de me converter, ela era uma boa mulher, então. Tive o privilégio de conduzir minha mãe a Cristo e batizá-la e vê-la morrer, segurar suas mãos enquanto ela morria, e falando de Jesus até ela não poder mais falar. Louvado seja o seu nome. Eu disse, mãe, se ainda o ama, pisque os olhos. E ela piscou os olhos e as lágrimas escorrendo pelo seu rosto quando foi se encontrar com Deus. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be.